Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um desabafo de uma ex-obreira da Universal. Esse desabafo está lá no blog do Bispo Macedo, tá? Inclusive você pode ver lá no blog do Bispo Macedo. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo. Eu estive na Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. Tá? Então, eu tenho colocado aqui vídeos onde eu expresso aquilo que eu vivi, aquilo que presenciei, aquilo também que pratiquei, tentando com esses vídeos repor a verdade e levar as pessoas a tirarem as suas próprias conclusões. Bom, esse desabafo ele é de uma ex-obreira, uma suposta ex-obreira chamada Júlia, e foi postado no Facebook de uma pessoa chamada Marla Dedoni. Marla Dedoni, que é esposa, né? Ela é esposa de um rapaz chamado Júnior Dedoni, que pela foto me parece que ele é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. E esse desabafo, as pessoas me enviaram e divulgaram, inclusive eu recebi uma lista de e-mails, né? Porque um pastor chamado Maurício, que acho que é o responsável agora da mídia na Igreja Universal do Reino de Deus, uma mídia que foi criada para poder combater os nossos vídeos e para poder criar coisas contra a gente. Então, esse Maurício, pastor Maurício, e também tem o nome aqui de pastor Fabiano Almeida, eles enviaram para vários e-mails, e aí outros também compartilharam, e eu até então tinha recebido alguns WhatsApps falando, mas eu havia lido e não tinha achado absolutamente nada demais. Mas como o Bispo Macedo ele colocou no blog dele, inclusive eu gostaria que você entrasse no blog dele, parece que é bispomacedo.com, né, .br, alguma coisa assim, para você ver lá no blog dele. E eu às vezes fico desconfiado de determinados e-mails que aparecem no blog do bispo, porque eu já presenciei, já vi que determinados testemunhos, determinados comentários, eles são induzidos e até criados, né? Por exemplo, quantas vezes os rapazes do IBURD, por exemplo, auxiliares, eles ligam ou ligavam para programas se fazendo passar por membros, né? Então, essa prática de criar fakes, de criar relatos, testemunhos pela cúpula da igreja, isso é uma prática antiga e eles fazem realmente isso. Mas, como eu achei algumas coisas interessantes, eu achei, então, no direito de gravar um vídeo e expor aqui algumas coisas. Então vamos lá. Desabafo de uma ex-obreira da Universal. Desculpe o meu desabafo. Ontem me surpreendi com matérias estampadas em vários veículos de comunicação. Nada que eu não tenha visto
ouvido falar desde que conheci a Igreja Universal. Uma notícia a mais ou a menos que diga a respeito à Igreja não costuma chamar a atenção, mas aquela era diferente. Bom, deixa eu fazer um comentário aqui. Ela diz que não costuma ver, né, notícias vinculadas e que diz respeito à Igreja Universal do Reino de Deus. Você sabe que eu também pensava assim. Então, quando saía alguma matéria falando da Igreja Universal do Reino de Deus, eu achava que era o diabo, eu achava que eram os demônios, que eram pessoas que estavam com ódio. E eu até já fiz reuniões, se procurar aí vídeos, eu até já fiz reuniões onde eu falo sobre isso. Eu falo, porque eu também acreditava assim como ela. E quando eu comecei a questionar algumas coisas, antes até mesmo de sair da instituição, e comentava com a minha esposa achava que eu estava, né, exagerando, que não era bem assim, porque realmente nós olhávamos de uma forma assim e não queríamos acreditar em determinadas coisas. Então eu não condeno essa ex-obreira, se ela realmente existe, de não procurar analisar os dois lados. Mas, embora a compreenda, eu gostaria que ela pudesse assistir também outros vídeos. Porque quando ela fala aqui que não assiste notícias relacionadas à Igreja Universal do Reino de Deus, que notícias? Por exemplo, vamos lá. Notícias como maltratos com os pastores, por exemplo, áudios que vazam de reuniões onde o Bispo Macedo ele fala de uma forma estúpida com as esposas, onde o Bispo Romualdo também se coloca de uma forma inconveniente com pastores, falando de metas, falando de prêmios, Bispo Clodomir, o Bispo Valber, que estava lá no Equador, chamando a atenção dos pastores daquele jeito, lá de Angola, né, onde os pastores proibidos de ter filhos, amando do Bispo Macedo. Notícias, por exemplo, que a igreja, ela investigada por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, o que mais, por exemplo, igreja que manipula, a cúpula da igreja que manipula as pessoas, usando jovens para trabalhos escravos, notícias, por exemplo, que a igreja usa o seu púlpito para campanha política. São tantas notícias, não é verdade? E será que todas elas são simplesmente mentira? Movidas por um ódio? Movidos por uma mágoa? Ou não existe nenhuma verdade em tudo aquilo que se fala a respeito da Igreja Universal do Reino de Deus? Bom, eu vou continuar lendo o relato dela. Aí ela diz assim: mas aquela era diferente. Ela trazia estampado o nome Bispo Alfredo Paulo. Esse foi o homem que estava pregando quando entrei pela primeira vez em uma universal, na minha adolescência, há mais de 15 anos. Ele foi o homem de que aprendi os primeiros ensinamentos. Por meio das palavras dele, engatinhei, andei e cresci espiritualmente. Foi ele quem, aos meus 16 anos de idade, pregou nas vigílias que participei na madrugada, e em muitas delas tive que dormir no banco da igreja até o dia amanhecer, porque não tinha como ir embora para casa. Como esquecer o homem que nos alfabetizou na fé?
Como não tê-lo relevantemente em nossas memórias com carinho e admiração? Foi o que me levou a abrir a matéria, algo que normalmente sequer faço. Quando você, o nome da igreja na capa. E como não se bastasse, sonhei com isso. Passei o dia me perguntando, por que aquele homem caiu? O que teria acontecido? E resolvi pesquisar. Não é muito difícil, hoje em dia, quando se tem o Google, Facebook e tantos outros meios de comunicação. O que encontrei foi uma página pessoal em uma rede social destilada de veneno. Pensei muito em abrir ou não um daqueles vídeos. Tenho duas amigas que brigaram no passado. Ambas não se falam mais. Desde então, mas mantendo contato com as duas separadamente, não sei quem foi a certa ou a errada na confusão. Elas estavam sozinhas quando tudo aconteceu. Cada qual traz a sua versão e também não me interessa o que quer que tenha se passado entre elas. A questão é que, durante todos esses meses, uma delas fala da outra com carinho e pesar, por terem se separado. Para ela, tudo não passou de mal entendido. Essa sequer sua vida, essa segue a sua vida e de uma maneira sutil e sem demonstrar qualquer tipo de rancor, relembro o que aconteceu com tristeza e respeito. A outra, há meses, carrega um ódio que a vem consumindo frequentemente e frequentando uma igreja evangélica. No ano novo estava, entre aspas, cuspindo marimbondos com o pastor, porque ele mandou perdoar. Sempre que fala da antiga amiga, a chama de monstro, víbora e carrega uma raiva tão grande que parece não caber no próprio peito. Cada vez que tento mostrar a ela o benefício do perdão, sou atacado com palavras. Foi quando comecei a perceber que, ainda que não caiba em mim julgar o que houve, a maneira como ambas vêm agindo diante do problema tem sido suficiente para que eu pudesse enxergar quem me fazia mal e de quem eu deveria me afastar. E foi essa a razão pela qual eu decidi não abrir aqueles vídeos. Bom, ela diz que decidiu não abrir os vídeos. Então, ela não sabe o que eu estou falando. E para uma pessoa que diz no início aqui do relato que me tinha como consideração, que eu havia ensinado ela a engatear na fé, crescer, e que ouvia muitas pregações, é de se estranhar a pessoa pelo menos não querer ouvir o que essa pessoa tem a falar. Não é verdade? Eu acho que deveria corrigir aqui quem fez a carta e dizer assim, não, eu assisti os vídeos, né? E eu tomei uma decisão, mas eu assisti, mas eu vi. Porque eu vejo aqui nessa carta uma forma sutil de falar para as pessoas não assistirem o vídeo. É esse o ponto. É uma forma sutil de falar para as pessoas assim, não assista os vídeos deles. E eu faço ao contrário. Eu peço para você assistir os vídeos do Bispo Macedo, assista os vídeos do Clodomir Santos, do Bispo Romualdo, assista. Veja o blog do Bispo Macedo, vai lá, veja o blog. Eu estou fazendo diferente. Eu sei que eles até estão criando, pessoas estão criando canais no YouTube com meu nome. E eu falando mal de mim mesmo. Olha só, eu falando mal de mim mesmo. Então, algumas incoerências aqui.
Mas eu vou continuar lendo. Então essa foi a razão pela qual não decidi, aliás, que decidi não abrir aqueles vídeos. Porque não me interessa o que aquele homem tem a dizer sobre a igreja. Alguém que constrói uma página no Facebook, aliás, já é a segunda página, porque a primeira removeram, como removeram também um canal no YouTube. Então já é a segunda página e o segundo canal, né? Então, permanece por 2 meses vomitando tanto ódio sobre qualquer pessoa, coisa, instituição ou que seja, não merece ser ouvido. Conhecemos uma árvore pelos frutos. Eu daria um conselho a essa ex-obreira. Qualquer pessoa deve ser ouvida. Sempre temos que ouvir os dois lados. Será que Jesus estava destilando ódio, veneno, quando ele falava dos escribas e dos fariseus? Será que os profetas, João Batista, por exemplo, quando falava de Herodes, os profetas, quando falavam dos reis e as suas condutas erradas, eles estavam destilando veneno, ódio, ou eles estavam apenas trazendo à baila aquilo que Deus quer que seja mostrado? Então, eu sou da opinião que se deve ouvir a todos, né? Se deve ouvir a todos. Vou continuar. Ou seja, não merece ser ouvido. Conhecemos a árvore pelos frutos. O diabo me levou uma árvore cheia de frutos podres, e eu optei por não colhê-los. Sou uma ex-obreira que vem tentando há 13 anos voltar a ter fé. Uma vez que caímos, passamos a ter um abismo 7 vezes maior do que qualquer outro para escalar. Eu escolhi deixar a obra de Deus e me arrependo a cada dia da minha vida. Nessa última década, em todos esses anos, nunca duvidei da integridade da Igreja Universal do Reino de Deus. Nunca duvidei da integridade da Universal do Reino de Deus. Eu duvido da integridade da cúpula da igreja. E duvido muito, muito mesmo. Porque você, ex-obreira, você não conhece os bastidores da Igreja Universal. Você conhece sala de campanha, no máximo. Você conhece sala de campanha, encher vidrinho de óleo, colar envelopes. Você não morou com o Bispo Macedo. Você não conviveu com o Bispo Clodomir. Essa é a diferença. Há uma diferença muito grande. Eu vou continuar aqui. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, tá? Então diz assim. Eu ver onde eu parei. Então, sou ex-obreira que vem tentando há 13 anos voltar a ter fé, uma vez que caímos. Nunca duvidei da integridade da Igreja Universal do Reino de Deus. Aos erros que entre parentes, a sua direção possa ter. Não cabe a mim julgar. Não cabe a mim julgar. Eu não estou julgando. Eu estou denunciando. São coisas diferentes. Eu estou denunciando que bispos que dizem que pastores não podem ter nada são donos de empresas. São ricos. Ou eles são ricos ou eles são laranja. É isso que eu estou denunciando. Eu estou denunciando, por exemplo, evasão de divisa que eu vi em Portugal. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Bispo Macedo antes de concluir aqui. Bispo Macedo, a mentira, ela é do diabo. Jesus disse que ele é o pai da mentira. Se o Senhor viesse a público,
Se o Senhor viesse a público e dissesse, realmente eu chegava em Portugal, no meu avião, com malas de dólares vindos da África, com 5, 6 milhões, pelo menos 2 vezes por ano. E eu me arrependo disso. Se o Senhor viesse a público e falasse isso, eu ainda consideraria o Senhor como homem de Deus. Mas como eu sei que o Senhor não vai fazer, o Senhor prefere dizer que eu sou um caído e divulgar isso, de que eu tenho ódio, de que eu estou cuspindo no prato que eu comi, do que assumir o que o Senhor fez, então eu não posso fazer outra coisa a não ser duvidar da sua integridade. E se o Senhor tem alguma coisa ainda de Deus na vida do Senhor. Porque se o Senhor falar que não chegava em Portugal com malas de dólares vindos da África no avião do Senhor, junto com a esposa do Senhor, junto com Renato Cardoso e Cristiane Cardoso, se o Senhor não tem a coragem para fazer isso, então é porque realmente já não existe mais nada de Deus no Senhor. Porque eu posso ter todos os meus erros e não estou me eximindo deles. Mas se o Senhor falar que isso não é verdade, então o Senhor está mentindo. O Senhor está mentindo. Pode até a justiça não declarar isso, que o Senhor esteja mentindo. Mas Deus sabe que o Senhor está mentindo. Deus sabe que o Senhor está mentindo. E isso, essa ex-obreira não sabe. Mas eu sei. Vou terminar a carta dela. Vamos ver se concluímos aqui. Nunca duvidou da integridade, os erros. E ela diz, foi lá que Deus mudou a minha vida. E é lá onde aprendo a viver. Aprendo ou aprendi? Porque eu não sei se você ainda está ou está querendo voltar, enfim, ou se errou aqui. Foi aí onde aprendo a viver. Foi onde vi centenas de pessoas sendo transformadas e curadas. E onde vejo os pastores dando seu sangue, sem férias e vida pessoal. É verdade. Isso aqui você está falando a verdade. Pastores sem férias, sem vida pessoal, que dão a sua vida e que deram a vida por essa instituição. E são tratados como lixo quando erram, quando sofrem uma injustiça ou quando já não dão o retorno que a cúpula da igreja gostaria que desse. Pastores que realmente dão a vida por essa instituição, para manter as portas a qualquer hora do dia e da noite, portas abertas. É onde tenho visto igrejas e igrejas sendo abertas pelo mundo, razão pela qual as ofertas são necessárias, mas não mandatórias. Dou as minhas quando quero e se quero. Por muitas e muitas vezes desejei ardentemente voltar naquele banco em Belo Horizonte, onde estava pregando o bispo Alfredo Paulo, e aprender tudo outra vez. Hoje continuo com esse mesmo desejo. Se isso for possível, aproveitaria a oportunidade e diria para ele que não apenas ore por mim, também que não apenas ore por mim, né? Também pregasse para si, que não apenas para mim, também pregasse para si, porque esse abismo que vem me separando de Deus, enquanto eu ainda tenho, pelo menos tentando encontrá-lo novamente,
será infinitamente maior para ele, que parece ter entregado a si mesmo ao diabo. Ela fala de julgamento, mas eu vejo nessas palavras me julgando, como se eu estivesse entregado a minha alma ao diabo. Aliás, esse é um linguajar específico da Igreja Universal do Reino de Deus e da sua cúpula. Todos aqueles que não concordam entregaram a alma ao diabo. Todos aqueles que não concordam ou fazem alguma crítica ou alguma denúncia estão endemoniados, estão perturbados. E ela termina com um versículo, que eu acho que é um versículo, pelo menos parte dele, que diz: não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Da mesma forma, seria impossível ouvir a voz de Deus em uma boca que vem pregando tanto ódio, injustiça e ingratidão. Sinto um alívio por não ter aberto aqueles vídeos, porque de tudo o que devo guardar, o principal é meu coração. Que Deus continue abençoando ao senhor bispo e toda a direção da igreja. Desculpe o meu desabafo, Júlia. Bom, ela não viu os vídeos, né? O Lucas está querendo falar alguma coisa? Eu acho interessante que ela falou que há 2 meses o senhor vem gravando esses vídeos. Como que ela sabe que há 2 meses o senhor vem gravando se ela não foi no canal, se ela não viu o vídeo? Bom, não sei como que ela viu. Bom, mas eu queria fazer o contrário dela. Eu queria que vocês vissem os vídeos do Bispo Macedo. Procurasse na internet os vídeos dele. Procurasse na internet os vídeos do Bispo Clodomir, o Bispo Guaraci, o Bispo Romualdo. Vá lá no blog do Bispo Macedo, né? E veja os vídeos, assista. E se você quiser, assista também esses vídeos nossos. E aí você faça a sua análise e julgue por si mesmo. Tá bom? Se você gostou do vídeo, eu ia ler aqui um relato de uma pessoa. Quantos minutos tem aí o vídeo? 27. 27 minutos. Eu tenho um relato aqui de uma pessoa, que ela se identifica. Ela diz Cleide Martins. O nome dela é Cleide. E ela me mandou um relato. Porque as pessoas que têm mandado relatos pra gente é espontâneo, tá? E ela diz assim: bispo, sou jovem. A minha vida, até o mês passado, foi na IURD. Conheci essa igreja com 16 anos, hoje tenho 34. Nunca pertenci a outra igreja, acreditava nessa obra. Achava a mais certa e a mais séria. Defendia com unhas e dentes. Porém, esse tempo todo presenciei muitas coisas erradas. E também fiquei sabendo de casos que aconteceu com amigas minhas que são obreiras. Mas como eles ensinam, lá devemos ter bons olhos e olhar só para Deus. Por isso eu continuava lá. Mas vendo muita coisa errada. As pessoas vendo muitas coisas erradas, né? Como eles ensinam, ter bons olhos, só olhar para Deus. Por isso eu continuava lá, mesmo vendo coisas erradas. As pessoas falam que o Senhor demorou muito para perceber que era uma farsa. Eu demorei 18 anos. Quando estava lá, ficamos tipo hipnotizados, como se fôssemos cegos. Essa é a razão de ficarmos tanto tempo. 14 desses foi como obreira, mas graças a Deus abri os meus olhos. Tudo começou em julho, quando os meus amigos no Face começaram a publicar sobre quem critica a IURD. Inclusive eu também publiquei no meu Face. Mas como sou curiosa, eu pensei, se está todo mundo publicando,
é porque está acontecendo alguma coisa. Porque na igreja nem toca no assunto, eles escondem dos fiéis. Foi quando eu fui pesquisar na internet e achei uma matéria com um vídeo seu. A princípio não dei crédito, mas vi também os vídeos do Natan. Tudo que vocês falam começou a encaixar, inclusive aqui na igreja, onde eu estava no interior de Pernambuco. Aí ela vai falando muitas coisas. Mas sabe, por isso, Lucas, que não querem que assistam os vídeos. Porque se a pessoa assistir os vídeos e ela começar a ver o que acontece dentro da igreja, ela vai ver que as coisas se encaixam. Ela vai perceber. Ela vai perceber. Essa é a razão. Esse é o motivo. Bom, eu já demorei muito nesse vídeo. Se você gostou, dê aí o seu ok, compartilhe com seus amigos, tá bom? E que Deus continue nos abençoando. Um forte abraço. Vamos em frente.